Política Pode, podcast do site Política Livre, conversa hoje com o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, que vai tratar aqui um pouco sobre os desafios do transporte em Salvador. Não só do transporte, como da mobilidade, que é o conceito hoje mais moderno que se aplica às cidades. Secretário, prazer grande tê-lo aqui com a gente hoje. Para entrevistá-lo, nós estamos com o Lucas Castelo Branco e com o jornalista Flávio Sandi. A gente queria saber um pouco, em primeiro lugar, o que é que faz exatamente uma secretaria de mobilidade. Vamos lá, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui representando a Secretaria de Mobilidade, uma satisfação, Lucas, Flávio, estarmos aqui juntos para a gente falar sobre essa parte que é tão importante para a cidade de Salvador. A gente costuma dizer que sem a Secretaria de Mobilidade a cidade não se movimenta, a gente tem um escopo de trabalho muito grande, né? Nós temos aí toda a parte de acompanhamento do sistema de transporte da cidade, que é o principal escopo do nosso trabalho. A gente transporta 1.200.000 passageiros por dia, através de diversos modais. Nós temos em torno de 1.800 ônibus das concessionárias que compõem a Integra. Nós temos um sistema de transporte especial complementar, carinhosamente conhecido pela população como os amarelinhos, que fazem parte também do nosso escopo de trabalho. A gente tem também um acompanhamento de todos os assessores, táxi, mototáxi, transporte escolar, transporte hidroviário. A gente tem a plataforma Ribeira, a gente tem alguns outros estudos que estamos fazendo também com a Salvador Pá. Enfim, os próprios patinetes, que são novidade na cidade, a gente tem um escopo muito grande. E a secretaria tem como seu norte o plano de mobilidade, né? Então, temos um plano de mobilidade. Salvador é uma das cidades que tem uma estratégia que define muito claro metas de curto prazo. Então, o plano foi feito em 2019, temos aí já 2025 como essa primeira etapa, médio prazo, que é 2032, e longo prazo, que é 2049. Então, esse plano ele é o norte das ações da prefeitura e das políticas públicas que a gente elabora aí, para a gente poder estar caminhando com a cidade cada vez mais dinâmica, como Salvador, do tamanho e do porte de uma cidade como Salvador, minimizando os desafios, harmonizando o espaço urbano de uma forma adequada e trazendo a mobilidade como um serviço importante, mas também como uma forma de inclusão, né, que é um viés muito forte que a gente tem trabalhado nessa gestão. Se a gente tivesse que criar um ranking para classificar Salvador em termos de mobilidade, em que patamar o senhor colocaria a cidade? Olha, existem diversos rankings que fazem essa qualificação, né. O mais recente, a gente acompanhou o Salvador, ela ocupou a segunda posição em diversos indicadores, tá. Brasília é uma cidade que foi planejada, Sim. ela tem outras características, tem desafios em horários de pico, como nós temos, como toda cidade tem, mas a prefeitura tem feito diversas intervenções que têm melhorado as condições de mobilidade da cidade. A gente sabe o desafio de uma cidade que ao longo dos últimos anos, né, historicamente tem, um crescimento em muitas áreas desordenado. Você tem desafios complexos, topográficos, enfim, de diversas naturezas, mas a gente tem caminhado bem. Se você me permitir, eu queria numerar o que algumas intervenções que a gente tem combinado nesse âmbito do sistema viário, que eu acho que é o primeiro assunto que a gente começa a trazer aqui. Então nós temos aqui vou aproveitar o entorno aqui do estúdio do Política Livre, para falar um pouco sobre as ações que a gente tem caminhado aqui. Então nós temos todo um plano de intervenções que a gente fez nessa região. Você vê aqui o mergulho da Magalhães Neto, você vê a duplicação da ligação em Guatemi Paralela, você vê também toda a intervenção que está sendo feita ali na frente do Shopping da Bahia, que nós pretendemos entregar até dezembro, um novo viaduto naquela região, para poder toda a população que vem do lado da Barra, da Garibaldi, da Ondina, sentido Paralela, ter o acesso facilitado, não precisar ir até aqui o retorno da Madeireira Brotas, como a gente chama popularmente, né, Sim. e melhorar aquela confluência na frente do Shopping da Bahia, que é um ponto crítico. Nós temos ali também uma entrega que foi feita, no início desse ano, que é o viaduto Duda Mendonça, né, em que todo mundo que vem dessa região do Pernambués, etcétera, com o fechamento daquele acesso ao viaduto que tem na frente da Igreja Universal, vai poder fazer o retorno lá sem precisar ir na Rota do Abacaxi. E tem uma outra intervenção, que foi o Paulo Colombiano, que entregamos recentemente, inclusive uma homenagem, né, ao rodoviário que teve, né, Foi sua vida, assassinado. isso, aqui na cidade, com o filho dele, com o Thiago, com a família, que foi uma justa homenagem que o prefeito fez. E para vocês não dizerem que a cidade só tem intervenções do tipo viaduto, eu quero trazer aqui também algumas outras, fora o mergulho, né, que a gente tem ali, que a gente fez, por exemplo, na região do Itaigara, em que a gente conciliou ali diversos retornos em nível nas estações de BRT, que a gente entrou também no projeto no Itaigara, e que a gente conseguiu conciliar com programação semafórica e com esse deslocamento feito, desculpa, com esses retornos feitos em nível também na cidade, que é uma forma de você conciliar. Você tem intervenções que demandam equipamentos mais complexos, né?
como é a casa da frente do Shopping da Bahia, que você tem um trânsito denso, você tem intervenções ali como os elevados do BRT, que você precisou alongar para você fazer embaixo os retornos dos veículos, né. Uma outra alternativa seria como na paralela, que você tem aquelas alças que têm um impacto muito mais denso na urbanização da cidade, e você tem uma intervenção como o Itegar, em que a gente faz os retornos, em nível, semaforizados, trazendo um equilíbrio melhor do ambiente urbano, né. Em Então nível, quando o senhor fala, é aquele que ocorre na pista mesmo, com isso, desvios de pista, com né? desvio de pista, sem a gente precisar elevar nenhum tipo de Sim. intervenção. Então, são alguns só para citar aqui desse entorno que a gente tem feito, lá no Rei Pelé, a gente fez uma outra intervenção interessante também, que melhorou muito aquela confluência da região, e tem aí em diversos bairros da cidade, né, tem no Matatu, tem a ligação Pau da Lima-São Marcos, a gente está estudando agora ali em São Cristóvão, que tem uma confluência ali perto da Mãe de Oxóssi, para fazermos também uma obra ali que será mais complexa, né, então a prefeitura está se Ali a gente debruçando, observa que tem sempre muito engarrafamento naquele tem uma retorno, né? retenção, É, isso, para tem uma pegar o retenção. viaduto para São Para Cristóvão, São né? Cristóvão, É. enfim, Ou uma então série voltar, né, para paralela, em né? paralelo, uma série de É. intervenções no sistema viário que a gente tem feito na cidade de Salvador. Como é que funciona a identificação desses problemas, secretário? O senhor está há menos de um ano na posição de secretário de mobilidade, mas conhece a secretaria há quase 4, né? Se eu não estou Isso, quase enganado, 5. há quase 5. Ah, como é que é feita a identificação dessas áreas mais problemáticas, Olha, né? A população informa, vocês têm uma ouvidoria, trabalho de engenharia de tráfego normal, como é que é? a gente tem, primeiro, um acompanhamento hoje, a gente tem o centro de comando operacional da Secretaria de Mobilidade, que a gente acompanha até pela tecnologia, as ferramentas modernas que tem de software no mercado, esses gargalos, né, que a gente tem, nossa equipe operacional também em campo nos traz algumas referências importantes, a gente vai a campo constantemente para estar fazendo esse acompanhamento. A Transalvador tem o núcleo de operação assistida, que é o NOA, que foi implementado à época do então superintendente, que também foi secretário Fabrício Miller, que tem uma atuação também de inteligência nessas áreas. Então a gente monitora esses pontos críticos, fruto disso, a gente entra aí com a equipe especializada que a prefeitura tem, e se necessário a gente traz técnicos para temas mais pontuais, e a gente faz todo um sistema de contagem. Então muitas vezes a gente coloca os equipamentos na rua e a população fica perguntando se é aquele radar móvel, mas são equipamentos de contagem, a gente conta a distribuição dos fluxos, coloca em simuladores para a gente poder fazer essa análise mais apurada de quando vai, né, para onde vai cada um dos fluxos, e a gente entra com as intervenções no sistema, viário. Aí sejam intervenções semaforizadas, sejam intervenções que é algo que notabilizou inclusive Fabrício, que são soluções simples, de baixo custo e de alto impacto. Então cada uma tem sua solução e a gente vai fazendo dessa forma, ouvindo sempre a Fundação Mário Léo Ferreira, que é a fundação de urbanismo da cidade, trabalhando muito junto com a Sucop, com a Transalvador, enfim, é um trabalho a muitas mãos. Com relação à tecnologia, secretário, eu lembro que há alguns anos se teve aquele lançamento de um aplicativo das pessoas acompanharem, né, se o ônibus estava chegando, o ônibus estava mais longe. Como é que tá? Esse aplicativo ainda existe? Tem algum tipo de projeto novo com relação à tecnologia para as pessoas se sentirem um pouco mais confortáveis? Sabe que Salvador é uma cidade um pouco com relação ao clima diversificado, uma hora chove, uma hora faz calor, evitar que as pessoas. Também tem a questão também da segurança pública, né? De ficar É um no desafio. ponto de ônibus exposto. A prefeitura trabalha com tecnologia também para poder melhorar essa questão da espera pelo ônibus. Foi ótima a sua pergunta. A gente tem, sim, hoje alguns aplicativos, né, disponíveis no mercado. Você possivelmente se refere ao Citamob, que é o Está aplicativo que foi isso. pioneiro aqui na cidade, mas temos aí o Kim também, que é o aplicativo que faz a recarga e que se homologou na prefeitura para poder oferecer esse tempo de espera nas viagens. E temos hoje diversos, como o Google, que assume também uma parte da base de dados gerada por esses aplicativos e que oferecem ao usuário uma previsibilidade e um planejamento melhor do seu itinerário. Então, essa é uma frente que nós trabalhamos e estimulamos pela Secretaria de Mobilidade, né, para fomentarmos aí o melhor uso do transporte público. A gente tem também outras iniciativas que a gente está em curso. A primeira nós vamos colocar painéis com os horários de chegada dos ônibus na estação da Lapa. A gente está fazendo uma grande intervenção na Lapa. A gente já vai colocar os painéis naquele ponto, a exemplo do que ocorre hoje nas estações de BRT. Nós temos também um estudo em curso para que a gente coloque painéis com a previsibilidade do horário de chegada dos ônibus, e a gente está planejando fazer um piloto com algumas unidades para apoiar as pessoas, porque muitas vezes a gente sabe que a pessoa não quer pegar o telefone celular no ponto, a gente sabe as dificuldades
segurança que a cidade vive, né, então a gente está buscando essa outra opção. E uma terceira ação que eu queria destacar é o Abrigo Amigo, que nós anunciamos essa semana. Salvador vai receber 50 unidades de um projeto reconhecido nacionalmente, inclusive deu matéria nacional no fim de semana passado na emissora de TV, em que das 20 horas às 5 da manhã, aquele abrigo que hoje é da empresa Eletromídia, que faz a exploração do serviço, eles têm um serviço que é acoplado, em que você tem câmera e você transforma aquela tela numa tela em que um atendente, ao identificar uma mulher sozinha no abrigo durante o período noturno, a tela se coloca à disposição para que você possa tocar e interagir com um atendente que faça uma companhia virtual, né, e possa ali acionar, em caso de intercorrência, alguma força de segurança para poder interceder. Mas é um conforto que se dá para as passageiras, principalmente mulheres que se sentem muitas vezes vulnerabilizadas nesse espaço. A gente entende que é uma medida que mitiga uma questão urbana muito, muito complexa, muito difícil, mas é uma colaboração usando a tecnologia para a gente poder trazer esse acompanhamento dentro aí da possibilidade do que o virtual traz, mas mais de perto, né, entre aspas, digamos, dentro desse contexto. Quantos são os painéis hoje em Salvador com essa característica, esse dispositivo? Nós vamos implementar até o fim do ano 50 unidades com projeto piloto. A gente vai fazer uma experiência, alinhar os protocolos com as forças de segurança, com a SPMJ, que é importantíssima nessa iniciativa, a Secretaria de Política para Mulheres e Juventude, e é uma iniciativa feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDUC, é quem gerencia esse contrato dos abrigos da Eletromídia. Vai ter os locais assim que você pode divulgar os locais que esses 50 painéis vão estar instalados? Nós vamos divulgar em breve esses locais, a gente ainda está afinando um pouco Sim. essa localização. Isso começou em São Paulo, Rio de Janeiro? Isso começou em São Paulo. São Eu tive a Paulo. oportunidade, inclusive, de visitar com a vice-prefeita Ana Paula na semana passada. O prefeito Bruno Reis, ele sempre nos provoca para trazermos aqui inovações, para a gente buscar o que, que tem de melhor em outras cidades. É uma iniciativa que eu acho que vai ser muito, muito importante para Salvador. Me diga uma coisa, eu estive em Curitiba já algumas vezes e eu percebi que lá tem um estilo diferente da questão do transporte público, que são aquelas cápsulas, né, que a pessoa ela fica naquela cápsula fechada, com ar-condicionado, ela paga naquela cápsula, né, o transporte, e aí o ônibus só faz recolher a pessoa, então deixar. Existe algum método que tenha sido estudado também em Salvador para esse modo? Até porque, assim, na minha visão, né, como Claro. jornalista, na verdade, e curioso, isso colaboraria muito para a questão de segurança pública também, seria um lugar mais reservado, até mesmo com relação, eu acho que até que diminuiu a questão de assalto em ônibus aqui na cidade, mas evitaria também novos casos, né? Existe algum tipo de estudo também da CEMOB, da Prefeitura como um todo, para trazer esses exemplos, não só de Curitiba, mas também do Brasil todo, com relação à mobilidade? Olha, nós participamos do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade, que é um ambiente que a gente troca experiência com todas as cidades, né? A gente tem uma boa relação com a Geni, que é o secretário lá de Curitiba. E esse conceito que você traz é o conceito do Jaime Lerner, né, que é um grande urbanista que inspirou a todos nós, que é quem trouxe o conceito do próprio BRT, que a gente costuma dizer De que ele é o pai Curitiba, né? do BRT de Curitiba, que são as estações tubo, né, que é como popularmente a gente se refere às estações de Curitiba. Elas são um modelo que se tornaram referência no mundo inteiro, e a partir daí surgiu esse pré-embarque que você faz nas estações. São estações, inclusive, que têm hoje um piso elevado e sai a plataforma para se acoplar ao ônibus, é um modelo que não se utiliza mais, e a própria Curitiba está revendo isso, porque hoje, se você observar o nosso BRT, ele tem uma estação de piso baixo, com equipamento de piso baixo, em que o acesso para o pedestre ele fica facilitado, a pessoa que tem dificuldade de deslocamento, cadeirante, porque esse embarque é feito em nível, isso traz mais acessibilidade. Então, Curitiba, inclusive, está caminhando para fazer o seu Para BRT reaver. na forma que a gente está fazendo aqui em Sim. Salvador. Então, o BRT, ele é um passo nessa direção. A gente tem uma expansão prevista no BRT de Pirajá até a Estação da Orla, ali na Pinto de Aguiar, e a gente tem o BRS Orla, que sairá do aeroporto, que se conectará ali na Pituba a o BRT atual. Então, em alguns pontos estratégicos, nossa equipe está planejando fazer estações de pré-embarque. A Praça Nossa Senhora da Luz será a primeira. A gente já está para dar uma ordem de serviço junto com a Sucop, né? Essa, inclusive, está dentro do plano de governo do prefeito Bruno Reis. E a gente vai estudando pontos estratégicos para a gente poder avançando nesse sentido. Agora, desde a implantação, o BRT tem sido alvo só de críticas, mas de questionamento, né? Principalmente do grupo oposicionista, que aponta que ele não carrega a mesma quantidade de passageiros que o sistema antigo carregava.
Além disso, parece que não chega aos pontos em que também originalmente os outros ônibus trafegavam. Como é que está essa situação? Que tipo de avaliação o senhor faz sobre esse tipo de comentário, né? Olha, nós tivemos 2 milhões de passageiros transportados no mês de agosto no BRT, né, acumulados mensal, né. Então, assim, uma média aí de uns 87.000 passageiros dia. É o que eu considero uma média satisfatória. Se a gente considera que o sistema todo de transporte transporta em torno de 1.200.000 passageiros, o BRT ali perto dos 100.000, né, 87.000, eh, com uma frota de 89 ônibus. Vou voltar aqui, eu jogo com esses números muito porque eu sou economista, então eu acabo trazendo muito número, então é importante a gente, esclarecer. 1.800 ônibus na cidade, 89 de BRT. Então a gente tem 5% da frota de BRT. E quando a gente vai olhar para os passageiros transportados, a gente tem, chegando aí próximo de uns 7, 8% dos passageiros utilizados pelo BRT. Então o BRT, ele tem sido muito utilizado, né, a gente está muito satisfeito, a população que utiliza o BRT, inclusive, tem nos trazido a demanda e a gente trouxe ônibus articulados para o BRT como forma, de mitigar alguns gargalos que a gente tem, e eu queria trazer a estação rodoviária como um desses pontos mais de concentração. Hoje 60 a 70% dos passageiros do BRT, eles vêm de diversos bairros na cidade, se integram ao metrô e na estação rodoviária a população usa o BRT. Então a gente tem ali 60 a 70% do fluxo na estação rodoviária. E de lá saem 3 eixos principais. Um eixo que vai para o Itaigara, né, que todos nós conhecemos aqui, um segundo eixo que vai hoje até o antigo Bom Preço do Rio Vermelho, né, que é uma vantagem desse modal, é que a gente pode ali, sem nenhum tipo de obra mais complexa, a gente faz uma previsão do sistema viário com base nos estudos e alonga essa linha. E um terceiro eixo que é até a região da Paulo VI, pegando aquela parte ali da Pituba. Então são 3 linhas iniciais que nós fizemos no BRT. Mais recentemente, nesse ano, por volta do mês de março, a gente fez a linha definitiva saindo da rodoviária e indo até a Lapa. Então, toda a comunidade ali que a gente tem, do Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina, Candial, Vasco da Gama, Engenho Velho da Federação, Ogunjá, Barris, todo mundo pode usar um sistema de BRT, não só a população que vem dos diversos bairros da cidade, mas essas populações que margeiam o percurso das linhas de ônibus que passam por lá. O BRT foi um projeto muito ambicioso da prefeitura que trouxe alguns vetores. Então, eu imagino que vocês se recordem que naquela região tinha problemas crônicos de alagamento, que atrapalhava o sistema viário todo da cidade. Então a gente entrou com a drenagem forte naquela região, né, com a intervenção estruturante, sanou os problemas ali de alagamento crônicos que tinham na região. A gente trouxe uma otimização também dos fluxos naquela região com vias exclusivas. Então, para quem usa o transporte público, e quem usa o transporte público hoje é a população de Salvador, da classe trabalhadora, que ganha até um salário mínimo e meio por mês, então, população que você traz mais qualidade, que você traz, um equipamento novo, moderno e faixa exclusiva, que chega mais cedo em casa, desloca mais fácil para o seu compromisso. Então, é um cuidado que a gente faz com essa população. O BRT tem também um componente que está trazendo para o sistema de transporte muitas pessoas da classe média, né, que habitam naquela região e que muitas vezes têm um certo preconceito com o sistema de transporte. Então, a gente está conseguindo, com a qualidade do serviço que a gente está gerando, com a segurança das estações, como você falava, trazer essas pessoas também para o sistema de transporte e mostrar que a gente consegue caminhar com transporte público de mais qualidade. E isso é fato? Você queria falar, Lucas? Não. Isso é fato? Quer dizer, porque se a classe média, imagino que é a classe que, na verdade, tem o veículo, né, para se Sim. deslocar. Se ela deixa em casa e utiliza o sistema de transporte público, como a gente vê em outros países, inclusive em outras capitais, isso melhoraria bastante o trânsito. Mas isso está acontecendo na prática? Isso o que você está dizendo é um potencial transformador, né. A gente Hum, sabe que isso que eu estou trazendo é algo muito incipiente ainda, o que eu estou colocando é sim. que a população está começando também a aderir, a experimentar o modal, a perceber qualidade, né, então a gente observa isso ao longo da utilização, então, isso tem sido notado por nossas equipes, Mesmo né. porque eu acho que talvez o ponto aí principal não seja a qualidade do serviço, nem a agilidade, mas A sobretudo a cultura segurança. E a segurança, também. né? Porque as Se pessoas têm medo de andar em Salvador, com relação. Segurança é sim um fator crítico, mas temos aí também a questão da cultura, Sim. né, então assim,
A gente costuma conversar muito internamente na secretaria que hoje a grande maioria dos formadores de opinião, eles usam veículo particular. Sim, Então, muitas vezes, né, vocês chegam aqui no podcast: "Poxa, tô chateado que tem um engarrafamento", que tem então a demanda, muitas vezes, ela é da fluidez, sim, ela é da velocidade. sim. E quando a gente implementa uma faixa exclusiva para o transporte coletivo, que é a grande maioria das pessoas, às vezes a gente Há uma vê reação. alguma reação. E eu costumo dizer, e até Fabrício falava assim, não existe alternativa para a mobilidade que não seja pública e coletiva, Sim, né. Então eu também falo assim: "Não tem trânsito melhor sem transporte melhor". Então é uma composição que a gente vai caminhando para construir, tem diversas intervenções, tanto no âmbito do estado quanto da prefeitura, em que a gente está caminhando para trazer essas pessoas. A gente sabe os desafios todos, como você falou, de segurança que a gente tem, os desafios do transporte público em diversos bairros, mas é uma construção, que a gente vai fazendo de cidade, né, e a gente pensar que há 10 anos atrás, o metrô foi em 2014 mais ou menos, né, então sim. 11 anos atrás a gente não tinha metrô, 3 anos atrás a gente não tinha BRT, o próprio trem de subúrbio está sem funcionar, mas há aí um esforço para que ele retome com a outra roupagem. A gente tem projetos de BRT para outros eixos da cidade e de BRS para a orla de Salvador. Então, enfim, há um esforço muito grande do poder público para a gente trazer essa qualidade, para a gente poder avançar, né, e a gente construir uma cidade cada vez, com mais mobilidade. Você não acha, não sei se há reclamação nesse sentido, que essas intervenções, essas construções, né, urbanas que vêm ocorrendo, elas não vêm acompanhadas de um projeto de área verde pro lo a cidade fica parecendo que tem muito concreto, se você comparar com outras cidades, por exemplo, até São Paulo, é uma cidade meio arborizada. Não Sim. tem havido alguma reclamação nesse sentido de que, não existe um projeto de área verde quando se faz quando essas intervenções são feitas? A gente observou diversas críticas que foram feitas no BRT, né, ao longo de sua construção, e eu percebo também que a prefeitura tem caminhado dando respostas a isso, né. Nós temos aí todo um plano que foi feito dentro desse contexto, com plantio de 10.000 árvores pela cidade, então todos nós que transitamos pela cidade, a gente vê o esforço de arborização que a prefeitura tem feito, né, nessas regiões. A gente tem buscado trazer também alguns outros elementos de mobilidade sustentável para a cidade, então o BRT, ele inicia com 8 ônibus elétricos, mas nós estamos aí num processo de aquisição de 100 unidades através de operação de crédito com o Banco Mundial, que vai ter um impacto muito grande sobre a redução de gases de efeito estufa na cidade, né. Nós temos aí frentes como, a parte cicloviária e todo o conceito do projeto, ele traz uma ciclovia integrada, então quem caminha ali pela Vasco da Gama, pela própria Juracy Magalhães, você vê a população utilizando, a bicicleta como uma alternativa de deslocamento, sobretudo mais curtos. Então são dessa forma que é dessa forma que a gente vai buscando conciliar, né, o cuidado com o meio ambiente, a acessibilidade, a ciclovia e o transporte sustentável, e harmonizar as intervenções. Intervenções, como eu mencionei, mais densas e complexas, com intervenções mais simples também, em nossa cidade. Essa é outra pergunta também que estou curioso. Esses rios, que ficam a céu aberto, por exemplo, aquele da Magalhães Neto, tem também na Pituba, ali na Rua do Canal, foi fechado lá o que passa pela CM ali perto do Hospital Aliança. Existe projeto de se fechar, de cobrir esses rios e transformar ali em áreas de praças ou passeios ou até para Nós automóveis? tivemos uma intervenção. Cobrir e não aterrar, né? Claro, Não sei como é que claro. porque É. aquele da CM foi feito o quê ali? Ali tá por baixo A ainda gente passa a o gente fez uma intervenção na lateral da via, então o rio ele permanece tá no ali seu percurso natural, na região da Juracy Magalhães, principalmente. Então, a gente tem esse equilíbrio entre a intervenção que foi feita no contexto do BRT com a parte do rio. A prefeitura tem alguns estudos, a Secretaria de Sustentabilidade é quem conduz esses estudos sobre renaturalização de espaços, a gente conversa muito e hoje, inclusive, eu estava na Câmara de Vereadores, uma audiência pública, para a gente poder conversar sobre crianças e, natureza, né, soluções em que a gente pode fazer. A mobilidade ela tem uma contribuição enorme para poder oferecer nessa área. Eu tenho conversado muito com o secretário Ivan da CECIS, que é uma liderança importante também nessa área. Então, todo o potencial que a gente tem combinando aí intervenções de sustentabilidade, e aí eu falava aqui de arborização, né, mas de caminhabilidade, que é um aspecto que a gente também tem buscado trazer nessa gestão de uma forma muito forte. Caminhabilidade, Caminhabilidade, isso é, é um termo é um técnico termo da área? técnico. É? E nós também, dentro dessa intervenção, estamos planejando um plano de caminhabilidade para a cidade de Salvador. A cidade de Salvador não tem um plano com essa estrutura. Nós temos o plano de mobilidade, que eu mencionei, que é um plano maior. Fruto desse plano, nós temos alguns planos mais setoriais. Então, temos um plano cicloviário,
que é o que Salvador quer em termos de expansão da sua rede cicloviária. E nós vamos desenvolver também um plano de caminhabilidade. E isso vai muito no que a gente acredita que é a parte toda de regeneração urbana, da gente trazer ali o impacto da caminhabilidade para promover os comércios locais, o quanto pode ser agradável também a pessoa poder fazer compras perto de casa, isso em diversos bairros, não só nos bairros mais nobres, Eu né? queria saber E quais são. deixa eu só Desculpa. pegar uma coisa. E É. também, assim, estimular o comércio local, porque se você traz fluxo de pessoas, você traz mais vida, e você traz todo um ciclo positivo, né, de circulação nessas regiões. A gente entende que também é uma mudança de cultura, também é um trabalho que não é de curto prazo, mas a gente precisa trazer o eixo para essa discussão e desenvolver uma agenda sobre esse trabalho. Não, eu queria saber que áreas poderiam servir a esse tipo de plano, né, de caminhabilidade. Essa aqui da frente mesmo, do Shopping Salvador, poderia ser um grande. Olha, quando a gente faz um plano de uma dimensão da cidade, eu vou trazer o exemplo do plano cicloviário. A gente não se restringe a uma só área da cidade, a gente faz um estudo de macrodirecionamentos para uma cidade inteira. E depois a gente vai recortando espacialmente e vai trabalhando com projetos pontuais. Então, por exemplo, a rede cicloviária, nós temos hoje 300 quilômetros entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Nosso plano é chegarmos a 700. E aí, para chegarmos a 700, a gente tem uma fotografia desse encaixe da rede na cidade de Salvador, mas, naturalmente, quando a gente vai estudar cada intervenção, a gente estuda a topografia do lugar, né? A gente estuda o ordenamento daquele local e faz projetos mais específicos. Então, o plano ele tem que trazer essas macrodiretrizes para que a prefeitura possa estar evoluindo nessa agenda conjunta, como eu mencionei, que a gente tem elaborado, para que a gente tenha depois os planos mais específicos para cada região, como a própria fundação já trabalha em alguns espaços, mas a gente tentar trazer isso de uma forma mais transversal. Porque eu me lembro, se eu estou entendendo bem o que é que esse termo significa, eu me lembro que as intervenções que foram feitas na Barra, pelo menos a priori, em tese, foram feitas com o propósito de fazer com que as pessoas caminhassem, né? Isso. Inclusive, você tem um tipo de piso que é um piso diferente, onde os carros têm que desenvolver baixa velocidade e, né, enfim, e tem também umas lombadas mais longas, enfim. Mas não sei se esse projeto efetivamente surtiu o efeito desejado. Queria saber se a ideia é reproduzir esse tipo de intervenção que foi feito num bairro como uma Barra É, em outros locais. você trouxe um exemplo da Barra, mas a gente tem diversas intervenções de orla, inclusive no próprio subúrbio, que foram feitas com esse conceito, né? Então, na Barra, à época, a prefeitura enfrentou um grande desafio, que foi a mudança de conceito daquela região, tá? Em que você trouxe ali a centralidade para o pedestre, e era uma localidade muito privilegiada do ponto de vista, inclusive, de potencial turístico, a vocação de nossa Sim. cidade. E a prefeitura, na época, então, o prefeito Assemineto, ele teve ali uma decisão muito dura, muito firme de trazer essa mudança para aquela região. E hoje, todos nós aqui que convivemos em Salvador, a gente observa o volume de pessoas que utilizam e o quanto essas pessoas puderam se apropriar desses espaços para suas atividades do dia a dia, tanto de lazer, quanto trazer também oportunidades a quem trabalha do turismo, para você trazer mais turistas, mais comércio, mais barzinhos. É um pouco esse conceito, mas não existe solução pronta envelopada. A gente tem que estudar soluções para cada local. Eu queria também, se você me permitir aqui, trazer uma solução que a gente implementou no Doron, através do Núcleo de Primeira Infância, chefiado por Simone Café, que é uma técnica servidora da prefeitura. A gente fez no bairro do Doron, aqui em Salvador, um projeto que, inclusive, foi premiado na semana passada em São Paulo, de uma escuta ativa com a comunidade no entorno de uma escola, em que a gente expandiu a área de passeio através de pintura lúdica, inclusive, feita com a própria comunidade. A comunidade ajudou a pintar, uma construção coletiva em que a gente foi ao bairro, né? A gente que eu falo a prefeitura na época, eu não trabalhei nesse projeto, mas Simone liderou com o apoio de toda a equipe, e fomos ao bairro para a gente poder escutar a população, fazer em conjunto, pensar coletivo. E hoje você vai no Doron e você vê uma área que os veículos ficavam sobre as calçadas e os pais e os pedestres tinham que andar pelo meio da rua, colocando inclusive em risco, né, a sua segurança. Você teve uma ocupação feita através de intervenção com a Bloomberg, que é do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que nos Uhum. apoiou nessa concepção, e a gente conseguiu, num bairro que não é da região, né, que a gente costuma dizer assim, das mais nobres da cidade, mas Sim. um bairro que fica no miolo de Salvador. E a gente fez uma intervenção muito impactante, premiada, e que inclusive nos inspira a fazer outras. A gente está estudando outras áreas, o prefeito aproveitou e reformou toda a escola, reformou o posto de saúde, a população aderiu e gostou. A gente também fez a parte toda de drenagem daquele bairro. Então, são intervenções que a gente vai trazendo esse conceito, que a gente vai
apoiando nessa mudança de cultura na cidade. Tô vendo que você tá com um garninho aí no pulso. Deve gostar de Gosto. correr, assim também como eu gosto também de correr. E minha pergunta é muito nesse sentido também. A gente vê o esporte, né, crescer muito em Salvador com relação. A gente até brinca, porque com um amigo meu essa semana, que toda semana tem corrida na orla, né? E é até um complemento da pergunta, né? Se existe também um plano para direcionar um pouco melhor a questão da estrutura dessas corridas, porque toda semana realmente tem corrida na orla, e aí você acaba dividindo lá entre competidores e o próprio trânsito. E a gente também teve o acidente, que eu acho que tomou proporção nacional, que foi o do Cleidson, se não me engano, o filho da vereadora Débora Santana, com um rapaz que agora me fugiu o nome dele, que ele acabou até perdendo uma perna. Se existe algum plano da cidade, da CEMOB como um todo, para poder auxiliar também a questão do esporte, de corrida na cidade. A gente vê que muitas vezes já tem algumas áreas que você consegue fazer com mais tranquilidade, como na Barra, por exemplo. Mas tem outras regiões, por exemplo, eu vejo o Rio Vermelho, aquela região ali próximo da Sereia ali, é muito complicado de você disputar um espaço até com pedestre, com ciclista, com o próprio automóvel. Existe algum plano da cidade para melhorar esse pouco de enfatizar o esporte, claro, mas também trazer uma segurança para quem está ali, tanto no volante também quanto quem está correndo, quem está caminhando. Bom, o que você trouxe me fez muito pensar nisso que a gente está falando, que é a questão do conceito, né? Então, assim, Uhum. Salvador tem enfrentado aí essa repaginação em diversos espaços, e eu costumo dizer que as cidades, elas reagem a estímulos. Quando você dá um estímulo, a cidade naturalmente reage. E a corrida de rua é um exemplo, né, é reflexo desses estímulos que têm ocorrido para as pessoas poderem se apropriar mais do espaço público. Então, a gente percebe que nos finais de semana, muitas vezes, não tem só uma corrida na orla, não. São Tem diversos. 2, 3 corridas na orla em diversos bairros. Outro dia teve a corrida do Vitória em torno do Barradão, né? Tem ali na região da Barra, teve outra que passou na Barra Avenida. Enfim, a gente tem observado a ocupação das pessoas, as pessoas ocupando a cidade, o que a gente vê de uma forma muito positiva. Mas óbvio que traz um desafio aí de você ordenar, coordenar melhor essas ações. A Saltur, junto com a Trans Salvador, tem feito esse acompanhamento. A gente tem a CLE, que é a Central de Licenciamento de Eventos da Prefeitura. Então, quem deseja fazer uma corrida, um evento esportivo, ele precisa dar entrada nessa central de licenciamento, e os órgãos se posicionam e a gente vai buscando encaixar melhor isso na rotina da cidade para poder minimizar os impactos sobre o cidadão. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente tem algumas intervenções que a gente tem feito. A PCC, que nós anunciamos recentemente, foi inclusive uma indicação do vereador André Fraga na Magalhães Neto. Ela é uma iniciativa importante para a gente poder garantir uma área, né? A PCC, para quem não sabe, é a área de proteção para os ciclistas de competição. APCC, né? Não é É, PCC não, é? não, APCC, APCC, que foi um projeto de André Fraga. Então isso traz mais segurança para o ciclista da cidade. Esse fato que você colocou ali na região do antigo clube português, né, que foi esse Sim. atropelamento que ocorreu naquela região, é uma região que tem, inclusive, uma indicação de trânsito calmo, né? A prefeitura tem ali uma redução de velocidade, a gente tem, inclusive, Automático. fiscalização eletrônica naquela região, Sim. né? A lombada, como você falou, a gente eleva a via dentro de um pavimento em que você traga aí esse aspecto de melhor compatibilização. A gente sabe que muitas vezes a população tem aí dificuldade, né, em respeitar algumas normas. A gente tem um trabalho muito forte feito. No dia seguinte desse fato, teve um motorista que evadiu de uma blitz na região ali da Magalhães Neto, entrou inclusive numa praça. Então, fruto, né, tentou evadir fruto de uma ação de fiscalização que nós temos realizado, e nós temos realizado diversas ações de fiscalização. Então, naquela região, tinha ali um processo de ordenamento urbano em que você tinha uma redução de velocidade, em que você tinha um equipamento de fiscalização eletrônica. O que houve foi um excesso do motorista, né? E a gente acompanha as consequências desse excesso, e a gente traz também muito esse tipo de situação para que a gente que convive na cidade, que a gente que busca conviver em uma cidade melhor cada dia, de que as pessoas tragam essa consciência, porque não é possível que 17 anos depois de ser promulgada a regra que se beber você não pode dirigir, que ainda tem a gente insistindo com isso, Sim, né? verdade. Então eu acho que, não cabe mais, no meu ponto de vista pessoal, e aqui represento a secretaria, eu acho que é inaceitável as pessoas estarem bebendo e dirigindo ainda quando o ano é 2025. Perfeito. Só mais uma pergunta, Raul, doutor Duas? secretário. São duas, basicamente. Fique à Mas vontade. sobre você falou da questão da cultural, né? Daqui de Sim. Salvador a gente não ter tanta cultura de poder deixar o carro em casa e utilizar transporte público, né?
Aí eu queria te perguntar, eu lembro que isso teve uma discussão há alguns anos que foi com relação ao rodízio de carros, de placa de carros, utilização de carros. Se isso ainda pode ser implantado em Salvador. E a minha segunda pergunta é sobre a questão da tarifa. Salvador tem uma das tarifas que são, acho que é uma das maiores do Brasil, né? Acho que, se não me engano, 5,60, 5,65 De ônibus. de ônibus, né? No caso de ônibus. Esse ano o prefeito já garantiu que não vai ter aumento, mas no próximo deixou incerto. Existe também algum trabalho com relação à melhoria? Porque às vezes a população reclama muito disso. Aumenta o transporte, mas não há um complemento, né? Se também o senhor pode trazer aqui números com relação a ônibus que possuem ar-condicionado, com relação, o que é que volta à população referente a esse valor realmente de tarifa? Tá, nós temos hoje em torno de 740 ônibus com ar-condicionado na nossa cidade. A prefeitura entrou aí com um pedido de crédito no governo federal para adquirirmos frota, então não é uma praxe, inclusive, do município, essa iniciativa do prefeito Bruno Reis, nessa busca de acelerar essa renovação de frota. O sistema de transporte da cidade foi muito afetado pela pandemia. O Maranhão, por exemplo, passou meses sem transporte coletivo, Ilhéus e Itabuna, a gente também teve aqui muitas dificuldades, então a prefeitura tem entrado aí tanto com a aquisição própria, quanto a aquisição das concessionárias, e também com a renovação completa que a gente está fazendo do STEC, né, com todos os ônibus que vão ser repaginados aí com ar-condicionado, e a nossa previsão é que até o meio do ano que vem a gente conclua essas operações de crédito e a gente consiga dobrar essa frota de ar-condicionado na cidade. Estão saindo de 740 hoje, e dessas operações de crédito que nós estamos fazendo e de aquisição pelos concessionários, nós injetarmos mais 700 ônibus novos, 0 km no sistema de transporte na cidade. Em relação à tarifa, eu acho que tem alguns pontos aqui que eu queria destacar. O primeiro deles é, Salvador é uma cidade que você consegue usar 3 modais sem pagar nada mais por isso. Então, muitas cidades têm uma tarifa pública mais barata, mas quando você vai pegar ali um metrô, você vai pegar um outro sistema de transporte, você desembolsa algum outro valor para você poder utilizar. O que eu percebo, até como gestor público, que dialogo muito com meus pares em outras cidades do país, é que o governo federal, apenas após a pandemia, e aqui não quero fazer nenhuma crítica partidária, mas quero trazer assim a necessidade de se debater a política pública, é que ele se posicionou para poder trazer o transporte público urbano com alguma centralidade. Nesse primeiro momento, com operações de crédito, então a gente recorre ao governo federal pedindo ônibus para o PAC em Salvador, e eles nos oferecem uma operação de crédito pelo BNDES, como é o caso dos ônibus que vamos adquirir para o Integra, ou pela Caixa Econômica, que a gente vai adquirir para renovar os ônibus do STEC. Mas o governo federal ele ainda não entrou em diversos aspectos, como, por exemplo, redução de imposto para os ônibus que vão servir ao sistema de transporte. Então, o governo federal tem diversos impostos que podem ajudar com isso, né? Tanto do equipamento quanto do combustível. Né? O governo do estado, e é uma bandeira que a gente trata com muita franqueza também com o governador e com a equipe dele, que é o ICMS sobre o diesel dos ônibus. E volto a dizer, aqui não se trata de uma crítica política, mas se trata, né, de uma constatação em que a gente tem buscado um caminho. A cobrança do ICMS no diesel do ônibus, ele vira tarifa para o usuário. Se o usuário está dentro da população que mais precisa ter esse custo barateado na cidade, por que não fazê-lo? Isso aí já é governo estadual. Isso é do governo estadual. Então, nós não temos hoje, no âmbito nem do governo federal, nem do governo estadual, recursos para a operação do transporte público em Salvador, sob pneus. O governo do estado, ele apoia com o metrô e está trazendo agora novos equipamentos com o VLT, e tem surgido esses movimentos todos de tarifa zero, que, na minha opinião, se trata da principal questão, que é como financiar o transporte público nas grandes cidades do país, porque grandes cidades do país não vão aguentar sistemas baseados em carros. Então, a gente precisa trazer qualidade para os equipamentos. O município, nessa repartição dos impostos, né, do bolo de impostos ali, de tributos nacionais, ele é o que ocupa a menor fatia. Então é difícil o município sozinho ele trazer essas respostas, sobretudo num assunto de infraestrutura complexo, como é o transporte público, como é a mobilidade, mas algo me diz que o governo federal, em algum momento aí, ele pode ter uma entrada positiva nesse sentido. Enfim, acho que isso vai pautar também as eleições no próximo ano, né, para que a gente possa trazer aí o governo federal, como fez com o recurso que veio para o idoso na crise em 2018 para 2019, o governo federal pagou toda a gratuidade de idosos, para a gente poder ter um respiro no transporte coletivo. Hoje, 50% dos usuários de transporte em Salvador pagam tarifa, né? Pagam a utilização devida do seu transporte. A outra metade, ela é de Subsidiado? gratuidades.
gratuidades, gratuidade de idoso, o que a gente chama de passageiro equivalente também da meia passagem, ou seja, a cada 2 pessoas que utilizam, como cada uma paga meia, se você somar, a gente tem um que paga, outro que não paga, né, na equivalência. Então 50% paga, 50% não paga. Então é uma conta muito difícil da gente poder caminhar sem o governo federal, tá? Essa é a minha avaliação. Só mais uma pergunta, Raul, rapidamente. A questão das placas de rodízio, então isso é descartado na cidade, Não, não a gente pode. não tem hoje nenhum estudo, nem dedicação nesse sentido. Certo. Só uma questão, eu sei que não se comparam as cidades, que são níveis econômicos totalmente diferentes, Nova York com Salvador. Nova York, se não me engano, quando você vai utilizar transporte público e você for utilizar várias vezes, você paga só uma taxa e aí o restante você não precisa pagar. Existe também algum método de estudo, até para incentivar até turista mesmo, que está vindo para a cidade, quer passar aqui uma semana, está chegando no carnaval agora, inclusive, se você até puder falar sobre a questão Fala. do carnaval. Existe algum modelo para utilização de transporte público, não só por turistas, mas também para a população como um todo? Por exemplo, como é Nova York, de você pagar apenas uma taxa e depois utilizar esse valor, se eu não me engano, é pela semana ou a cada 10 dias, para poder não precisar mais efetuar nenhum pagamento, mas também utilizar o transporte de maneira mais livre. Nós temos diversas cidades no mundo, você trouxe Nova York como exemplo, mas que volta à mesma questão, que é o financiamento do transporte coletivo, né? Uhum. Nessas grandes capitais internacionais, então eu não vou nem longe, eu vou aqui na Colômbia. O governo central da Colômbia entra com recurso. E a Colômbia tem hoje a maior frota de ônibus elétricos da América Latina, a maior frota de ônibus elétricos, e eu falo elétricos principalmente pelo aspecto de zero emissões, mas também são veículos de melhor qualidade, né? E isso que a gente tem acompanhado ao longo dessa nossa busca de boas práticas no mercado, e a maior frota de ônibus elétricos fora da China é na Colômbia, aqui do lado, que tem menos recursos de uma forma mais abrangente que o Brasil, que tem uma realidade econômico-financeira muito parecida com a nossa realidade latino-americana. Então, sem a participação massiva do governo estadual ou do governo federal, né, Salvador, ela vai ter aí um desafio posto para essa questão de tarifa zero ou de alternativas para que a gente possa sair um pouco desse modelo de transporte, em que é muitas vezes quem usa transporte público é quem precisa, para a gente poder torná-lo atrativo para a população de uma forma geral. Eu acho que esse é o X da questão. Agora, secretário, uma discussão que também eu acho que começa a acontecer na cidade é exatamente sobre essa questão do uso do dinheiro, né, Sim. para a tarifa. Isso traria uma série de vantagens, num certo sentido. O usuário compra um cartão, como é na Europa. Quer dizer, você tem em muitas cidades o uso duplo. Em algumas só tem cartão, né? Mas em outras você ainda utiliza dinheiro e utiliza cartão. Como é que está essa discussão hoje aqui em Salvador? Eu vou pedir só licença para eu responder de carnaval rapidinho, que eu não Sim, respondi, e eu sim, vou. sim. Pode ser? Sim, pode sim. Bom, carnaval a gente tem uma linha gratuita, que é a linha Lapa-Barra, né, a principal linha do carnaval, atende muita gente. A gente está aí com uma novidade para o próximo ano, já anunciada pelo prefeito, que é a linha Garibaldi-Lapa. Então, você tem ali toda a região da Barra atendida e toda a região da Garibaldi também atendida, ou seja, o início do circuito E o fim na na Barra, Ondina. o fim na Ondina, e a Lapa, como ela está no centro, o Sim. metrô funcionando 24 horas, a gente fecha ali. Boa ideia, me parece. A gente vai oferecer 100% gratuito para a população, tá? Então esse é o nosso compromisso em relação ao carnaval. E aí, indo para a sua pergunta em relação ao dinheiro, Só um detalhe, ali, saindo ali, pegaria aquele Monumento Clériston, é o isso? Monumento Aham. Clédson Andrade e indo direto para a Estação da Lapa. Então, Retornando. O circuito não vai mudar, né? Porque o pessoal falava que ia pro não, Rio Vermelho, Por, isso aí já né, paralela, né? não, Parece Boca que do Rio, né? Boca do Boca Rio. do Rio, o circuito permanece no mesmo. isso. Então, Pelo menos por enquanto, né? a sinalização até de Isaac, já falou isso publicamente diversas vezes, aqui tá descartado. Então, indo para a sua pergunta em relação à questão da utilização de dinheiro, eu costumo dizer que mobilidade, ela nada mais é do que a operação urbana para atender os anseios da população. Assim, se a população ela sai de casa, se todos nós saímos de casa, né, um certo horário e voltamos a um certo horário, você tem uma limitação física, viária, etc. Quando eu entrei na secretaria em janeiro de 2021, fevereiro de 2021, a gente estava fazendo um plano de ordenamento das atividades econômicas no contexto da pandemia. Aí a gente fazia aquelas distribuições, o que é que vai abrir, que horas, etc., para a gente poder evitar essa concentração nos horários de pico, que Sim. era aquele desafio posto nessa época. Então, a mobilidade, muitas vezes, ela é o reflexo da operação urbana da cidade, né? E eu quero aqui também trazer um outro exemplo para poder, então, falar do dinheiro, né? A pandemia trouxe mudanças de hábitos significativas para a gente.
ela trouxe a chegada, na verdade, a intensificação do digital, né, e todos nós experimentamos isso. Hoje você tem uma atividade de logística urbana muito forte na cidade, entregas, né, tanto de entregadores que fazem a parte de alimentos e bebidas, mas tanto a entrega de pequenas encomendas que todos nós adquirimos através da internet. Sim. Isso mudou a dinâmica de deslocamento na nossa cidade, né, e somada já a um contexto que vem da chegada dos aplicativos, né, que também trouxeram ali uma mudança de comportamento. Nova York, como você falou, como exemplo, eu estava vendo a entrevista de Fabrício essa semana, ele trouxe esse exemplo, em que Nova York limitou a quantidade de veículos por aplicativo, porque boa parte do trânsito em Nova York, ela era ocupada por veículos de aplicativo buscando passageiros. Então você tem uma mudança da própria característica do transporte, que passa a se fortalecer como fonte de renda para a população. Então, fonte de renda, fonte de inclusão social, e a gente tem buscado trabalhar isso também com o vetor na Secretaria de Mobilidade. E a questão do pagamento de dinheiro, ela vem também nesse contexto. Então, hoje, a cada 100 pessoas que pegam o ônibus em Salvador, apenas 4 pessoas pagam em dinheiro. Então, essa é uma mudança de comportamento muito forte do usuário de transporte em Salvador. A gente está buscando também trazer aí, ainda esse ano, As demais pagam, pagam no cartão de transporte. mas no cartão de transporte, que elas Isso, adquirem em determinados postos, isso. que são aonde? Ficam aonde esses postos? Tem tanto o Vale Transporte, que a Sim. empresa recebe, entrega ao seu colaborador, quanto aos diversos postos do Salvador Card que você tem na cidade, exemplo da Lapa, exemplo do Acesso Norte, da Estação Mussurunga, enfim, aqui do Shopping da Hoje é Gente. facultativo, se uma pessoa que um trabalhador que usa muito o transporte pode eventualmente ir lá comprar um cartão e ele não vai se preocupar em fazer o desembolso diário, é isso? Isso, e muita gente usa pela integração. Sim. Então, como a integração possibilita que você use, como eu mencionei, até 3 modais sem pagar nada mais por isso, você tem um número muito grande de usuários utilizando o cartão de transporte. Então, apenas 4 a cada 100 pessoas, e a gente vê esse número decrescendo ao longo do tempo. Essa é uma tendência que a gente tem observado aqui em Salvador. Você falou da questão de mobilidade e também de tecnologia também. Eu queria tinha uma pergunta, uma dúvida, na verdade, e também curiosidade. Eu estava assistindo alguns vídeos esses dias de como funciona a questão da mobilidade com relação a iFood, né? No caso Sim. de na China, por exemplo. E a gente vê que o transporte por drone já está sendo até implantado lá É com verdade. certa velocidade. Queria saber se existe algum tipo de também de projeto para Salvador com relação não só a regulamentar a atividade de drone que cresce cada dia aqui na cidade, seja para a questão de, de, de segurança, seja para a questão também de trabalho, se existe também algum tipo de tendência com relação a isso. Não sei se também é da CEMOB, não sei se trata da CEMOB, mas fiquei curioso para saber se existe em Salvador já algo desse tipo. Você tem a regulamentação federal, né, que arbitra sobre essa matéria, que é quem chega em primeiro lugar. Nós temos aqui, inclusive isso foi apresentado no passado, no evento de inovação, já algumas entregas urbanas que são feitas, inclusive entre Salvador e Itaparica, né? Você tem uma empresa hoje que faz essa exploração. A prefeitura tem dialogado muito sobre esse tema, que é um tema novo, né, do ponto de vista da logística urbana em nossa cidade, mas como você mencionou, outros lugares já utilizam há mais tempo. E a gente também tem alguns usos, eu queria aqui destacar, da nossa operação, né? Então, a Guarda Municipal tem alguns drones que fazem algum acompanhamento de segurança, naturalmente a polícia tem. A gente está agora num processo, iniciando um processo de aquisição para a Secretaria de Mobilidade também ter para estudos e para poder a gente fazer um acompanhamento de algumas regiões, não para caráter fiscalizatório, mas para nos apoiar em estudos e projetos de campo, tá? Então, acho que é dessa forma que a gente vai caminhando, se adaptando às novas tecnologias, buscando normatizar, mas são normativas que elas surgem muito mais no âmbito federal, né, por se tratar inclusive de matéria, se não me engano, da ANAC, do que do âmbito municipal, mas a gente sempre está dialogando. Esse evento que eu tive na semana passada em São Paulo é um evento que traz aí esse caráter de inovação e tinha inclusive esse um dos temas. A gente viu algumas iniciativas, inclusive essa empresa que faz o serviço em Salvador estava lá expondo essa iniciativa que a gente tem feito aqui, que tem despertado inclusive curiosidade de outras cidades nacionalmente. Agora, secretário, o senhor tocou na questão da importância da colaboração entre os entes federativos, né? Sim, Eu queria saber do senhor como é que está a relação especificamente com o governo do estado, sobretudo aí na questão do VLT, que é lá do subúrbio, sim, cuja substituição dos trens, onde a substituição dos trens que faziam aquele transporte causou um impacto enorme na população que, né, ali perto, que usava esse sistema, inclusive
a um custo baixíssimo, mas também de maneira geral em relação à questão da integração, a relação com o metrô. Como é que hoje se estabelece essa relação entre prefeitura e governo, levando em conta, né, essas, digamos assim, essa distância partidária, né, Sim. entre o prefeito, naturalmente, e o governador? Veja, eu acho que é uma característica, Raul, desse grupo político, né, liderado aí pelo ex-prefeito Assemineto e muito bem conduzido hoje na prefeitura pelo prefeito Bruno Reis, de independente do lado político, a gente, no âmbito técnico, tem um diálogo sempre em prol da cidade. Então, eu mencionei aqui diversas intervenções que tanto prefeitura quanto Estado têm realizado na cidade, que são em prol das pessoas, e a gente coloca sempre a população em primeiro lugar. Então, assim, a gente recebe constantemente técnicos do governo do Estado, o presidente da CTB, Eraci, em portas abertas lá na Secretaria de Mobilidade. A gente tem constantemente reuniões para tratarmos ali dos detalhes que precisam para o equipamento que eles estão implementando. A gente teve ali a necessidade, inclusive, de contar com o apoio deles, porque as obras do VLT na estrada do Derba estão causando um impacto muito grande sobre a estação de Águas Claras, né, sobre a circulação de veículos, principalmente que atendem a estação de Águas Claras. Então, a gente sempre busca eh, blindar o campo técnico dessa disputa natural que está no campo político, e a gente trabalha dessa forma. Eu sou secretário técnico, indicação, né, a escolha técnica do prefeito Bruno Reis, e a gente trabalha com diálogo sempre em prol da cidade, sempre trazendo o que é melhor para a cidade em primeiro lugar. No caso do VLT, como é que a prefeitura tem acompanhado, essas obras e, inclusive, esses anúncios que o governo tem Sim. feito de que vai colocar em atividade? O que é que Olha, tu pode dizer são sobre isso? são 3 trechos. O primeiro trecho é da ocupação do antigo trem de subúrbio. Então esse trecho, acho que de alguma forma é pacificado, porque se trata de uma repaginação de um equipamento que já tinha inclusive uma previsão de área, dedicada, etcétera. Então tem uma lógica muito, comum à rotina do soteropolitano. Nós temos outros 2 trechos que são trechos novos. Um que vai sair da calçada até a região do comércio, e esse outro que eu me referi agora, que vai pela estrada do Derba e vai seguir ali até a Orlando Gomes e Piatã. Então a prefeitura tem trabalhado, de uma forma a garantir, por exemplo, nós tivemos com nossa equipe técnica, e quando o projeto nos foi apresentado, quando você sai ali da estação da calçada, você tem logo uma confluência ali, você tem uma praça, né, um semáforo, uma praça naquela região. Então a gente trabalhou para compatibilizar, para o trem quando sair dali, ele passar em nível, para poder tornar essa transição, mais harmonizada na cidade, para você poder compatibilizar com o sistema viário dos veículos que passam naquela região. Depois ele vai se dirigindo ao canteiro central, e aí começa a passar ali naquela região do ferry-boat, que tem alguns equipamentos do próprio estado que eles estão fazendo a desapropriação. Depois ele segue ali na Oscar Pontes, do lado esquerdo da via, né, a gente tem uma ciclovia, inclusive naquela região, a gente colocou a condicionante de mantermos a ciclovia, naquela área para que ele possa caminhar até a chegada no terminal da França, em que vai para o canteiro central, e lá recebe os passageiros que vêm do porto e toda a população que vem naquela região. Esse projeto foi construído a 4 mãos, né, nos foi apresentado um projeto, nossa equipe avaliou e trouxe, essas intervenções, inclusive a chegada no comércio, a gente fazendo uma elevação do piso para fazer a compatibilização melhor ali, com todos que vêm do porto, que vêm do terminal náutico também, do mercado modelo, para que a gente tenha ali uma harmonização com o pedestre muito mais adequada também. Em que medida esse projeto da Ponte Salvador-Taparica tem influído ou influenciado na gestão da Secretaria de Mobilidade? Veja, na última reunião que nós tivemos com o governador e com o prefeito, né, que acho que foi um grande acontecimento, por assim dizer, na cidade, que as pessoas comentaram muito. Naquela ocasião, o Estado nos apresentou, já tinha apresentado um anteprojeto, né, mas formalizou a apresentação, do encaixe da ponte ali no frontispício que fica na Via Expressa. Então a Sim. ponte chega naquela região próxima ao porto e faz o encaixe naquela região. Nós já havíamos solicitado, um estudo de impacto de trânsito desde essa chegada até a região ali da Rota do Abacaxi, com extensões até a região da rodoviária, né, porque o nosso cuidado, a nossa preocupação é a gente garantir que a chegada, desse novo equipamento, ela não traga aí transtornos, eh grandiosos para o sistema viário da cidade, sabe que impacta sim, né, de alguma forma. Então, a gente coloca que esse estudo, ele traga inclusive a sugestão de obras complementares, que são necessárias para mitigar alguns impactos naquela região. E o outro eixo de preocupação é que a ponte ela tem uma descida que vem para essa região que eu mencionava agora das Oscar Pontes ali,
para a região do porto, para a região do comércio. Então, também nós pedimos esse estudo complementar em que essa região seja analisada para que os veículos que tenham desejo dessa área da cidade, né, que a gente tenha ali o sistema viário compatibilizado para a gente poder atender, porque a gente Quer sabe dizer, que uma parte dos carros, então, cairia ali naquela área do ferry-boat mesmo, onde porto do ferry-boat, a gente sabe que o ferry-boat deve ter ali uma utilização reduzida, mas continuará com sua, né, pelo menos essa é a apresentação que o governo do estado nos traz, com sua utilização. Aí a gente tem diversos equipamentos que são importantes para a cidade ali. Então esses são os principais eixos e as principais condicionantes, porque a Prefeitura de Salvador e a Secretaria de Mobilidade, elas são as guardiãs, da Secretaria de Mobilidade no caso da mobilidade, mas a Prefeitura como um todo é a guardiã da cidade. Então qualquer Uhum. intervenção que seja feita na cidade, a nossa equipe tem que analisar, tem que contribuir, tem que colaborar. Aí o Estado tem buscado atender as condicionantes para a gente poder estar oferecendo aí boas condições para a cidade. A gente é muito rigoroso nesse processo. A gente é muito rígido, mas de uma forma sempre técnica. Mas eu queria saber, vocês acreditam na construção dessa ponte? Porque ela vem sendo anunciada há quase 20 anos, né? E efetivamente a gente ainda não viu uma iniciativa que aponte para a edificação, né? Que a ponte. Que aponte para a edificação do empreendimento, né? Veja, É, eu acho que o prefeito, inclusive, já se manifestou sobre isso, Raul. Assim, eu acho que cabe a gente torcer, né, para que seja feito, porque a gente entende que é importante para a cidade, a gente entende que é um vetor que vai trazer um novo eixo de desenvolvimento, de integração de Salvador com todo o sul do estado, com toda a dinâmica da economia, mas a gente sempre defende que tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito com cautela, tem que ser feito, né, eh, com muita responsabilidade, como a gente acompanha que está sendo nos apresentada, mas eu acho que essa parte e essa provocação, digamos assim, que você está me fazendo do ponto de vista político, eu acho que o pessoal do Estado é que tem que se dedicar e trazer as respostas para a não é gente. exatamente uma provocação, mas eu acho que a cidade inteira e talvez o Estado realmente se questiona sobre se essa ponte vai ou não sair. Pelo fato do senhor representar Claro, a prefeitura, quer dizer, e estar numa posição institucional de relação direta com o governo, a gente imagina, nem não ser o governo do sim. Estado, a gente imagina, olha, provavelmente você tem informações, o senhor tem informações ou indicações de que a ponte pode sair ou não. Olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: a gente sim sabe da toda a desconfiança que a população tem, até pelo histórico, né? Então, assim, Sim. isso não é tapar o sol com a peneira, mas a gente torce verdadeiramente para que aconteça, né? Eu acho que isso é a mensagem que a Secretaria de Mobilidade tem trabalhado, né, para poder buscar do nosso lado, né, estarmos prontos com os requisitos técnicos para, qualquer que seja o governo, enfim, ou qualquer que seja a possibilidade, que a gente tenha ali esse encaixe melhor na cidade de Salvador. Eu só pegando o gancho de Raul, não é que não também polemizar, não, mas você pontuou aqui duas situações referentes ao projeto, né, da ponte, aquele encaixe ali na Via Expressa e também uma certa descida de carros. Isso pode atrapalhar, de certo modo, o início de uma construção de ponte. O município pode pedir para rever, na verdade, o projeto. Como é que está essa questão envolvendo licenças, na verdade? Não sei se a palavra seria certa nesse sentido. Mas o município pode chegar para o governador e falar assim: olha, isso aqui não tem como acontecer porque vai atrapalhar o trânsito. Isso pode atrasar também a questão dessa construção da ponte de Salvador Olha, Paraíba, né? a gente não trabalha assim com essa, rivalidade política de ficar querendo atrapalhar Falando de isso aí de forma maneira alguma. técnica. Da forma técnica, o que que a gente sempre tem feito? Eles nos apresentam os projetos e os conceitos desses projetos, a gente coloca a necessidade desses estudos complementares, eles trazem os estudos complementares e a gente conversa sobre eles e dá os direcionamentos. Quando tudo está harmonizado, eles dão entrada, né, no pedido de alvará, no pedido de licença, e a prefeitura faz essa avaliação. Então, acho que dessa forma tem funcionado, né? Então, tanto o Estado quanto a prefeitura têm tido muito respeito, né, ao trabalho um do outro, e eu acho que dessa forma que a cidade ganha mais. Secretário, felizmente chegamos aí ao fim da nossa entrevista, do nosso podcast. Eu queria agradecer imensamente o fato do senhor ter aceito o nosso convite para vir aqui prestar esses esclarecimentos, dizer também que Política Livre permanece com as portas abertas, sempre que o senhor quiser aparecer e trazer informações ou novidades sobre essa administração da mobilidade em Salvador. Agradecer a Lucas, a Flávio, a Yara, a Denis, tá? E, enfim, eh, passar para o senhor a bola aí para que o senhor possa encerrar. Ah, tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui, Lucas, Flávio, Raul, Denis, Yara, que está conosco também, nossa assessora de imprensa, para
falar aqui um pouco sobre as ações da Secretaria de Mobilidade. Acho que muitas vezes o transporte, como é um serviço, serviço a gente costuma dizer que quando ele está bom, é quando ninguém está falando sobre ele. Mas ter a oportunidade aqui para falar sobre a agenda positiva que a gente tem buscado desenvolver é importante nesse diálogo com a população, também sobre as ações do sistema viário. Eu me orgulho muito de estar hoje representando aqui a equipe da secretaria, sou um leitor do Política Livre já há Obrigado, muitos anos, muito obrigado, né? Então, Felipe. para mim é uma honra estar aqui, agradeço o convite e certamente, quando convidado, retornarei mais vezes. Excelente.